Fala pessoas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal e dessa vez vamos falar sobre a demissão sem justa causa. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, porque tem muito vídeo bacana vindo aí, só isso que eu quero dizer. E outra coisa, eu já falei da demissão com justa causa no vídeo anterior, tá? Então dá um confere lá, porque também tem prática, que é muito interessante você ver também, né? Não ficar só na teoria, tá? Continuando aqui, ó, demissão sem justa causa. Gente, é o seguinte, é preciso falar que existem duas modalidades da demissão sem justa causa, tá? Quando o patrão decide mandar embora e quando o funcionário não está gostando da empresa e quer sair. Então ele pede a demissão, tá? O que é que acontece? Não pode ter falta grave. Como eu coloquei aqui, né? Desligamento sem justa causa acontece quando não há motivos graves, ou seja, o empregador ele pode realizar a demissão e também o desejo do funcionário, né, de ir embora, nada impede, nada impede. Então, os motivos, né, que eu elenquei, muito acontece, tá? São em relação ao baixo desempenho do colaborador, ou seja, ele não está satisfeito, né? Não está gostando da empresa e não está dando aquela entrega, né? Não está tendo aquele desempenho. Redução de custos, às vezes a empresa tem um custo muito alto com o funcionário e decide enxugar isso. E a melhor forma para isso é simplesmente, né, demitindo. Afinal, você não pode reduzir o salário do funcionário que trabalha na mesma quantidade de horas de sempre, né? Inadequação do funcionário às políticas da empresa pode acontecer, né? Toda empresa ela tem regras, tem processos a serem seguidos. Então pode acontecer do funcionário não se adaptar, né? Então isso pode ser um problema e acontecer sem justa causa, tá? Continuando, aqui tem os documentos necessários, tá? Que podem ser entregues ou solicitados ao contador. Carteira de trabalho física, se houver, porque hoje é tudo digital, né? Então temos aí a CTPS digital dispensando isso. Mas ainda tem muita gente que tem a física e pode sim ser utilizada. Extrato do FGTS, guia de recolhimento rescisório, então assim, ele vai informar no momento, né, que estiver sendo entregue os documentos de comprovação da rescisão, esse extrato, tá? Termo de rescisão do contrato de trabalho, né, são 3 vias, então vão ter lá os dados pessoais, tanto do funcionário quanto da empresa. O exame demissional ele precisa ser feito, tá? É lei. O comunicado de dispensa também tem que ser realizado. E assim, esse recebimento do seguro-desemprego, ele só é realmente devido se foi dispensa pelo empregador, ou seja, se o funcionário ele pediu demissão, ele não tem direito ao seguro-desemprego, tá, gente? A menos que tenha algum acordo, né? Mas a gente não vai falar sobre isso não. Como regra, não tem direito. Aviso prévio, né? Então, aviso prévio é o seguinte: quando existe o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado, tá? O aviso prévio trabalhado é quando simplesmente você vai cumprir mais 30 dias lá na empresa trabalhando. Você pode dar o aviso ao patrão, né? Ou o patrão pode exigir que você trabalhe 30 dias para que você não tenha desconto na sua rescisão, tá? Isso é permitido por lei. Então assim, quando o patrão ele demite, ele também pode não querer que você trabalhe na empresa a partir daquele dia que você foi avisado. E ele pode lhe indenizar, ou seja, ele vai pagar o referente ao salário do que você teria que estar trabalhando para receber, mas você vai ficar em casa. As chaves para saque do FGTS, lembrando que o saque do FGTS ele também só é possível realizar se você foi demitido e não pediu demissão, tá? Mesmo sendo sem justa causa. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso. Então essas chaves ela é entregue para que você possa sacar, né? Antigamente a gente ia lá, né, no banco e munido das informações pedir o saque do FGTS. Hoje em dia é tudo online, né? Você baixa o aplicativo e você consegue fazer a transferência, né, na mesma hora, quando liberado. O comprovante de rescisão, tá? Ele tem que ser entregue ao funcionário e tem que ter uma cópia guardada na empresa. Olha só, os direitos da demissão sem justa causa, muito bacana. Eu coloquei alguns pontos importantes, mas eu vou começar aqui com a multa de 40% de depósito do FGTS. Olha só. Quando o patrão ele demite, ele vai ter que pagar 40%
tá? Em caso de demissão sem justa causa, sobre o saldo que você tiver de FGTS. Ou seja, ele vai olhar lá o teu saldo do FGTS e o saldo que tiver lá, ele vai ter que pagar 40% de multa, né? E isso se ele for demitir. Agora, se você ou o funcionário pediu demissão, ele não vai ter direito a essa multa, tá bom? O saldo de salário, ele corresponde à quantidade, né, que você trabalhou durante o mês. Então, você vai receber isso independente de se foi pedido ou foi mandado embora. O aviso prévio indenizado é quando o patrão ele simplesmente não quer que você vá mais trabalhar, ele pode pagar e você pode ficar em casa. Esse aviso prévio especial, né, tem situações no qual esse funcionário ele possui mais de um ano de empresa, então tem que ver isso. O 13º ele é proporcional, né, à quantidade de meses trabalhados no ano. Então, por exemplo, se você está na empresa desde janeiro e saiu em agosto, você vai receber referente aos meses trabalhados, proporcionalmente. Tem as férias também proporcionais vencidas, comissões, hora extra, né, descanso semanal, adicionais. Fornecimento da guia de seguro-desemprego, se for o caso. Olha só, o seguro-desemprego ele só acontece devido a algumas regras, tá? Mas a primeira regra que eu quero elencar aqui é que você só tem direito ao seguro-desemprego logo de cara se você foi mandado embora, né? Você não pediu demissão, simplesmente o patrão lhe demitiu e foi sem justa causa. Além disso, também tem outros requisitos que são obrigatórios para você poder receber o seguro-desemprego, tá? Mas agora falando em matéria de demissão sem justa causa, sem entrar em aprofundamento sobre o seguro. Indenizações e multas trabalhistas, de acordo com o sindicato, convenção da classe, caso existe. Isso aí a gente tem que consultar sempre o sindicato, né, do trabalhador. Existem profissões que possuem esse sindicato, que estão em defesa e a gente precisa consultar se existe alguma indenização a ser paga, tá? E também, olha só, vale lembrar, olha, vale transporte, vale refeição, adiantamentos salariais, eles podem sim ser descontados, tá? Então, muita atenção com isso. Eu tenho aqui um questionamento muito bacana. Olha só, o funcionário ele pediu demissão. Ele tem direito ao seguro-desemprego, saque do FGTS e aviso prévio? Logo de cara eu digo que não, tá? Ele teria direito a isso se ele tivesse sido mandado embora, ou seja, o patrão dispensou ele, mas quando ele perde esses direitos. Tá bom, gente? Então, muita atenção. Olha só, esse vídeo aqui, para não ficar mais longo, eu separei em duas partes, tá? Porque eu não quero cansar vocês. Esse aqui foi a parte explicando como que acontece o processo, tá? Na parte 2 eu vou mostrar para vocês como calcular essa rescisão sem justa causa. Como que acontece a demissão em forma de cálculo quando o patrão manda embora, né, quando é a dispensa sem justa causa e quando há o pedido de demissão do funcionário, tá? Então são duas formas diferentes de calcular o valor da rescisão. Então, se você não é inscrito, se inscreve porque eu vou publicar esse vídeo, tá bom, gente? Acompanha aí, não se esqueça, deixa seu gostei e comenta aí para fortalecer a ideia do canal sobre contabilidade, tá bom? Eu sou o contador Alex Carneiro e nós ficamos por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!